Imagine abrir a porta de um avião e encontrar todos os passageiros nos seus assentos, mas mortos há 35 anos. Não como esqueletos, não como poeira, petrificados, congelados no tempo, como se o mundo simplesmente tivesse parado ao redor deles. Isso é exatamente o que dizem que aconteceu quando o voo 513 da Santiago Airlines pousou no aeroporto de Porto Alegre, no Brasil, em 1989, sem nenhum contato de rádio, sem transponder, sem nenhuma explicação lógica para o que estava acontecendo. E o pior, a aeronave tinha decolado 35 anos antes. Em 1954, um avião com 92 passageiros e 6 tripulantes partiu de Aachen, na Alemanha, com destino a Santiago, no Chile. A rota era longa, com escalas previstas, mas em algum ponto sobre o Oceano Atlântico, o avião simplesmente sumiu do radar. Nenhum sinal de socorro, nenhuma destroços encontrados, nenhuma explicação. O voo 513 foi declarado desaparecido e as famílias das vítimas fecharam um capítulo sem resposta. Por 35 anos, ninguém soube de nada. Então, num dia comum de outubro de 1989, os controladores de voo do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, detectaram uma aeronave se aproximando sem nenhuma comunicação. A tentativa de contato por rádio falhou repetidamente. O avião pousou sozinho, deslizou pela pista e parou. Nenhum motor rugiu na frenagem. Nenhuma voz saiu do cockpit. Quando a equipe de segurança se aproximou e abriu a porta, o silêncio que encontraram era de outro mundo. Todos os 92 passageiros estavam nos seus assentos. Os 6 tripulantes estavam em seus postos, mas nenhum deles estava vivo. Os corpos estavam petrificados, transformados numa espécie de estado fóssil, como se o tempo tivesse agido sobre eles de uma forma completamente diferente da que conhecemos. Roupas da década de 50, bagagens da mesma época, documentos datados de 954. Como se para aquelas pessoas o tempo jamais tivesse passado. Antes de continuar, se você está tão perturbado com essa história quanto eu fiquei quando a descobri, deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem mistério novo te esperando aqui. Agora, o que dizem ter acontecido no cockpit foi o ponto mais perturbador de toda a história. No diário de bordo do capitão, as últimas anotações descreviam a entrada em uma zona de turbulência intensa sobre o Atlântico. As páginas seguintes estavam em branco, mas a caneta ainda estava entre os dedos do piloto, petrificada junto com o corpo, como se ele tivesse sido congelado no exato instante em que parou de escrever. A teoria que mais circulou na época, antes de qualquer investigação oficial, era de um buraco no tempo, uma falha na estrutura do espaço-tempo que teria aprisionado a aeronave em algum ponto entre 954 e 989, fazendo com que para os passageiros aquela viagem não tivesse durado mais do que algumas horas, enquanto no mundo real 35 anos inteiros haviam passado. Mas aqui é onde a história começa a se complicar de verdade. Investigadores e jornalistas que tentaram verificar o caso encontraram um muro de silêncio institucional. As autoridades brasileiras da época teriam lacrado os registros. Nenhuma filmagem foi divulgada. As famílias que tentaram identificar os corpos supostamente nunca receberam resposta oficial. A Santiago Airlines, por sua vez, nunca existiu como companhia registrada nos arquivos aeronáuticos internacionais verificáveis. Isso levou alguns pesquisadores a concluir que se tratava de uma operação clandestina, talvez ligada a experimentos militares no contexto da Guerra Fria, quando tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram secretamente em tecnologias que a população jamais deveria conhecer. Outros estudiosos do tema apontaram semelhanças perturbadoras com o Triângulo das Bermudas e com pelo menos 3 outros casos documentados de aeronaves e embarcações que desapareceram em zonas oceânicas específicas e reapareceram anos depois sem explicação satisfatória. A hipótese mais sombria de todas, porém, é a que envolve os próprios passageiros. Se eles estavam petrificados e não decompostos, isso significa que algum processo biológico foi interrompido ou alterado de forma radical. Cientistas que analisaram o caso informalmente sugeriram que os corpos teriam sido expostos a um campo eletromagnético de frequência desconhecida, capaz de suspender os processos celulares de decomposição de forma permanente. Nenhuma dessas teorias foi jamais confirmada. Nenhuma foi completamente descartada. O que sabemos, ou melhor, o que acreditamos saber,
é que esse caso passou a circular em publicações de mistério e espiritualidade no Brasil e no exterior a partir dos anos 90, ganhando novos detalhes a cada vez que era recontado. Alguns dizem que é uma lenda urbana sofisticada. Outros juram que conheceram pessoas diretamente envolvidas na operação de contenção. E talvez seja exatamente essa a parte mais assustadora. Não sabemos com certeza onde a ficção começa e onde a realidade termina. Porque o mundo guarda segredos que os governos não têm interesse em revelar. Porque existem registros lacrados em arquivos que nenhum jornalista jamais conseguiu acessar. E porque, de tempos em tempos, o céu entrega de volta algo que nunca deveria ter partido. Se o voo 513 é real ou não, isso talvez seja menos importante do que a pergunta que ele nos obriga a fazer. E se o tempo não for o que pensamos que é? Conta aqui nos comentários o que você acha. Você acredita que algo assim poderia ter acontecido de verdade? E se você quer continuar explorando os maiores mistérios que o mundo tenta esconder, inscreve no canal agora, porque a próxima história que vou te contar é ainda mais perturbadora do que essa.